falando da saúde do coração. Hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre pericardite. Você sabe o que é isso? Vai ficar sabendo agora, porque está aqui comigo no estúdio um médico cardiologista, Dr. Carlos Eduardo Piau. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lu. Mais uma vez, um prazer enorme estar presente para poder orientar a população sobre algo não tão comum, mas extremamente relevante dentro da cardiologia. Então já explica pra gente, doutor, pericardite. Eu nunca ouvi falar nesse termo. O que é? Inflamação da membrana que envolve o coração. Essa inflamação, ela acontece geralmente por infecção viral, doença autoimune, ou mais raramente por doença bacteriana, infecção bacteriana. Essa inflamação gera um líquido que vai ficar entre essa membrana e o próprio coração, restringindo o movimento desse coração. A pericardite, apesar da gente não ouvir tanto ser falado, de não se falar tanto, é algo que a gente tem muito comum na nossa prática clínica, mas que geralmente passa desapercebido, que a gente não consegue investigar e visualizar no momento que ela está acontecendo. Você falou que não é muito comum nas pessoas, mas como é que funciona? Se não é comum, como é que as pessoas podem identificar se está sentindo alguma coisa? Tem sintomas ou é assintomática? Com certeza tem sintoma. O principal sintoma associado é a dor torácica, a dor na região do tórax, no meio do tórax. Isso geralmente diferencia a dor da pericardite da dor do infarto. A dor da pericardite geralmente ela irradia para o dorso, irradia para a região posterior. Ela tem mais relação com a posição. Diferente do infarto, no infarto você vai ter mais relação com esforço físico, com estresse, a pericardite não. Aquela dor no peito, que quando você muda de posição ela melhora, ela tem uma relação maior com isso. A principal sintomatologia é a dor no peito. Mas a pericardite ela pode muitas vezes vir sem dar sintomatologia. E o paciente passa por aquele quadro, melhora da infecção viral, bacteriana ou da doença autoimune, e ela ser autolimitada e não gerar sintoma nenhum. Tratamento, doutor, como é que é feito esse tratamento? Geralmente, por ser autolimitado, o tratamento se restringe a uma parcela pequena da população. 15%, 30% da população é que vai exigir tratamento. Geralmente, quando essa pericardite é moderada, quando ela pode ser grave, né, que é algo extremamente raro, mas o tratamento se dá ali com anti-inflamatório, comum mesmo, a própria colchicina. E em casos mais reservados, quando eu tenho uma gravidade maior, corticoide e, se for grave, até a punção daquela região do pericárdio para poder tirar um pouquinho daquele líquido. Só ver se eu entendi bem. Tem pessoas que não vai precisar do tratamento em si, por si só ela vai se curar? A maioria das pessoas não exige tratamento. É muito comum na prática clínica, tive infecção viral, fui no cardiologista, ele pediu determinados exames, o ecocardiograma, o principal exame que vai ver essa inflamação e esse líquido, essa lâmina de líquido. E naquele momento, assustar o paciente volta, e aí doutor, vou tratar. Por ser autolimitado, o tratamento se reserva quando ela está pelo menos de moderada intensidade. A pericardite leve não requer tratamento. Quando que a gente vai tratar? Quando eu tenho pericardite moderada a grave ou quando o paciente tem sintoma, que é essa dor no peito mais relacionada com a posição, sabe? Tem um público específico, uma idade, por exemplo, crianças podem apresentar? Podem sim. Principalmente aquela criança que tem infecções recorrentes de garganta, que tem amidalite de repetição, que tem rinite. Essa inflamação pode ir para dentro do pericárdio e gerar pericardite. É algo comum, principalmente quando vai para a creche, quando vai para a escola e pega infecção viral. Como a etiologia, como a causa mais comum é a infecção viral, quanto mais exposto ao risco de infecção viral, maior o risco também de desenvolver pericardite. Então, criança é geralmente aquele paciente que tem muito. E como mãe e pai fica muito em cima da criança, acaba que vem por muitas vezes perguntar, e aí, a pericardite? Aí sempre explicar. Geralmente é algo autolimitado, geralmente ela vai se resolver sozinha, mas se ela começar a piorar, a dor, ficar moderado ou até ficar grave, aí requer tratamento imediato. Geralmente o tratamento, eu sei que é muito individualizado, mas dura muito tempo ou vai muito de pessoa para pessoa? Geralmente o tratamento dura ali 7, 10 até 14 dias com anti-inflamatório.
Se o paciente melhorou do ponto de vista clínico, ou seja, que não teve mais sintoma, não teve mais dor, não requer repetir tratamento, fazer um novo ciclo de anti-inflamatório. E se essa inflamação começou a piorar ou piorou do ponto de vista de gravidade, aí é onde vai precisar de um novo ecocardiograma, de uma nova avaliação, para ver se vai precisar puncionar ou não. Exceção da exceção. É uma doença, podemos colocar assim, doença que pode gerar outras coisas piores, outras doenças piores? Com certeza. A depender da gravidade, essa inflamação na membrana que envolve o coração, caso seja grave, que é algo raro, ela vai começar a depositar líquido entre o coração e essa membrana. Esse líquido não é sangue, é um líquido de inflamação. Só que dentro do coração tem sangue sendo bombeado o tempo inteiro. O grande problema é se a gente falar o que a gente fala de tamponamento cardíaco, que é quando tem muito líquido e esse líquido restringe o movimento do coração, que é jogar o volume para frente e receber esse volume. Se eu tenho muito líquido aqui restringindo, eu tenho um risco de desenvolver algo grave. Quando ela está moderada a grave, aí sim eu tenho indicação de vir por fora, puncionar, furar isso daqui e tirar esse excesso de líquido. A gente chama isso de punção de Marfan, que é o nome da pessoa que conseguiu indicar isso daí. Mas é exceção da exceção, em casos extremamente raros que vão precisar dessa punção. Geralmente autolimitada, até no máximo ali de um anti-inflamatório ou de corticoide. Ela pode voltar, doutor? Por exemplo, eu posso ter numa determinada idade, daqui a pouco posso ter novamente, e queria saber também se isso acaba agravando caso ela volte. Recorrência é extremamente comum, principalmente paciente portador de doença autoimune. Lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, todas as doenças autoimunes têm muita relação com a recorrência da pericardite. Quando eu penso em infecção viral, a recorrência ela é muito menor. Mas quando eu penso em doença autoimune, cada vez que ela tem recorrência, a tendência é que cada recorrência ela venha um pouco mais grave. Então, caso você tenha alguma doença autoimune, reumatismo, lúpus, psoríase, esse tipo de doença, é importante ficar mais ligado, olhar mais para a saúde desse coração, que você pode ter uma pericardite e não ter sintoma, mas eu preciso ficar de olho naquilo ali. E cada vez que for recorrente, ele vai piorar a gravidade, podendo ficar de moderada a grave e gerar, infelizmente, essa punção, que a gente não quer de maneira nenhuma. É uma pergunta importante, né? Tem muita gente que acha que não tem problema nenhum no coração. Qual que é a importância de visitar um cardiologista para essas pessoas que acham que não tem problema e a partir de que idade, doutor? Sempre visitar um cardiologista, não é porque eu sou cardiologista, não. Mas não existe nada melhor do que a prevenção em saúde. Então, sempre visitar um cardiologista caso tenha sintomatologia, principalmente a partir dos 40, 45 anos. 30% da população tem hipertensão, ou seja, eu estou falando 1 a cada 3 pessoas no nosso meio tem hipertensão e não sabem. Então, prevenir é importante. Nem sempre o coração vai gerar sintoma, nem sempre vai dar dor no peito, falta de ar, batedeira, inchaço nas pernas. Se você tiver esse sintoma, óbvio, você precisa ir atrás no cardio. Mas mesmo antes da sintomatologia, a partir dos 40, 45 anos, é importante fazer um eletrocardiograma, é importante visitar o médico da UBS ou o próprio cardiologista para poder investigar a saúde do coração e tratar fator associado, hipertensão, diabetes, cessar, acabar com o tabagismo, cessar, acabar com o etilismo, sedentarismo também. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigado.